tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos trazer hoje a escalação do São Paulo para o jogo contra o Vasco logo mais aí no Morumbi. E Bobadilla é indiciado pelo caso de xenofobia e entra aí no crime de injúria racial contra o jogador Tadjeres Navarro. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Deixa seu like e também já se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Virou chavinha porque agora a gente vai falar do São Paulo que enfrenta o Vasco em casa com transmissão da Globo. O time apresentou um novo reforço, o atacante argentino Juan Dineno e o Matheus Ribeiro, direto do CT, é quem vai trazer pra gente todas as informações. E aí, será que o Dineno já joga, Matheus? Boa tarde. Tudo bem, Jodar? Abraço pra você, pra quem tá ligado no Globo Esporte. Pois é, se jogar a gente não sabe, né? Mas fato é que ele tá relacionado pro jogo de hoje. Foi apresentado ontem aqui no estádio do clube. Jogador de 30 anos, argentino, que tava no Cruzeiro até essa temporada. Jogou muito pouco, né? Em 2025, é verdade. Rescindiu o contrato com o clube e assinou com o São Paulo até o final desse ano. Ele disse que estava muito feliz, né, em vestir a camisa do São Paulo e falou também sobre esse processo que foi difícil no Cruzeiro com as lesões, especialmente no joelho. Mas disse agora que tá 100%, tá recuperado e falou com o Zubeldi, ó, tô pronto para entrar hoje contra o Vasco, um jogo muito importante para o São Paulo no campeonato, né, Jodar? Com certeza, tão importante que a gente vai até colocar a tabela de classificação de novo aqui. Repara que o São Paulo está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E, além disso, tem que lidar também com problemas fora de campo. É o caso do Bobadilla, ele que está sendo investigado por um ato de xenofobia, né, Matheus? Conta pra gente atualizações do caso, por favor. É isso, Jodar. Inclusive, ontem ele foi indiciado pelo crime de injúria racial por xenofobia contra o Navarro, jogador venezuelano do Tadjeres, naquele jogo pela Libertadores no final do mês passado. Bobadilla chegou a prestar depoimentos ontem na delegacia, mas ainda assim foi indiciado. E agora, quais são os próximos passos, né? Como ele tem contribuído com as investigações, ele não precisa ter nenhum tipo de prisão preventiva, então segue treinando, segue também indo para os jogos, assim como ele vai hoje contra o Vasco. Mas o inquérito vai ser finalizado até o final desse mês, ou melhor, em até 30 dias, no caso, nem até um mês, para depois ser repassado ao Ministério Público, que vai tomar aí as medidas cabíveis, podendo mover uma ação penal contra o Bobadilla. Vale a gente lembrar também que no caso de crimes por injúria racial, a pena máxima é de até 5 anos, então é um caso que a gente vai ficar de olho aí nos próximos meses também, Jodar. Perfeitamente, vamos seguir acompanhando. Obrigado, viu, Matheus? Tem duelo tradicional, tem São Paulo, Cicinho versus Vasco da Gama. Fernando Diniz treinando o time carioca, organizando as coisas. E do outro lado, Zubeldia de volta. O mesmo time vivendo situações diferentes. O São Paulo da Libertadores fez a segunda melhor campanha da fase de grupos. Já o São Paulo do Brasileiro empatou 6 dos 11 jogos que disputou e só venceu 2 vezes. Por isso, ocupa a 13ª colocação e não sairá dela mesmo que ganhe do Vasco hoje à noite no Morumbi. O time carioca que está atrás do tricolor na classificação do Brasileirão, em 15º. Perdeu 7 das 11 partidas que realizou no campeonato, inclusive as 2 últimas, o que também aconteceu com o São Paulo. O time do São Paulo é um time muito qualificado. Acho que o nosso time trabalhou muito bem essa semana. Diniz vem falando muito com a gente e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória. Ryan estava com a seleção brasileira sub-20 que fez amistosos no Egito, mas voltou a tempo de entrar em campo logo mais. Melhor temporada, acho que tem 5 gols e 2 assistências, então muito feliz. Creio que vou crescer muito mais, ainda mais com a chegada do Diniz, está me ajudando bastante e creio nisso sim. Do outro lado, o técnico Luiz Zubeldia tentará melhorar o seu retrospecto contra times cariocas, atualmente na casa dos 40%. Ele volta ao banco após cumprir suspensão. Alisson e André Silva, que não enfrentaram o Bahia na última partida do Brasileiro pelo mesmo motivo, serão titulares. A dúvida tática está entre Luca no ataque ou a dobra pela esquerda com Wendel e Enzo Dias. Ferrarese e Bobadilla retornaram após defenderem Venezuela e Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Bobadilla, por sinal, foi indiciado por crime de injúria racial contra Navarro, que defende o Tadjeres. Após ser concluído, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que poderá abrir um processo contra o volante tricolor.
Um problema para o São Paulo que surgiu horas depois da apresentação do atacante argentino Juan Dineno, de 30 anos. Ele veio do Cruzeiro, onde sofreu uma grave contusão ligamentar no joelho em agosto de 2024. Nesta temporada, jogou apenas 5 partidas pela equipe mineira. Estou em bom momento físico, teniendo en cuenta que vengo de una recuperación, ¿no? Mas ya jogué, ya tive secuencia de treino, todo desde que volteé con un poco de tiempo de anticipación porque la recuperación fue boa, no porque ninguém apuró ningún proceso, sino porque a verdad que a parte profissional do DM do Cruzeiro foi espetacular e minha predisposição também. Dineno chega respaldado por Luiz Ubeldia, que inclusive o subiu para o time profissional quando estava no Racing da Argentina. Ele deve ficar no banco nesta quinta-feira, inclusive a primeira vez que vai atuar neste estádio. Um provável São Paulo deve ter Rafael no gol, Cédric Soares ou Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Dias ou Luca, Lucas Ferreira e André Silva. Já o Vasco deve jogar no Morumbi com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura ou Jair, Tietê e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Vasco no estádio do Morumbi. Vamos ouvir alguns personagens para a gente falar sobre esse jogo. É muito difícil você sentir que não consegue fazer o que mais ama no mundo. Dá muita frustração e eu tratei de comunicar com ele que é normal isso, que permita sentir isso, mas que contava agora com apoio mais se ele precisara. Ele me brindou, a verdade que foi muito receptivo, falou muito bem do clube, da instituição, da torcida, tudo. Me ajudou bastante no primeiro dia. Agora eu vou continuar mantendo a criação. E sim, a gente falou sobre os processos, sobre a dificuldade, mas acho que é um processo que é difícil de você dar um conselho, porque é algo muito personal, mas sempre tem contar com apoio é muito importante. E a verdade, como falei anteriormente, estou muito contente de encontrar com um grupo muito bom. Eu estou muito feliz, creio que vou crescer muito mais, ainda mais com a chegada do Dinei, está me ajudando bastante e creio nisso sim. Estava no Egito na seleção e o Vasco fez um esforço para me estar aqui. O time trabalhou muito bem essa semana, o Dinei vem falando muito com a gente e se Deus quiser vamos sair com essa vitória, que dê tranquilidade para a gente voltar muito mais forte. Ah, o botonista da colina, quando ele vê o Ryan, ele já fica ele fica todo animado. Ele sabe que o garoto faz gol. É o botonista da colina, você lembra dele, né? Opa! Grande figura, grande corneteiro vascaíno. Temos o provável São Paulo na nossa tela, do professor Luiz Ubeldia. Vai com calma, Ubeldia. Não vai ficar enchendo a paciência do árbitro, do quarto árbitro. Parece que você tá fazendo uma disputa com o Abel Ferreira pra ver quem é o mais chato do momento com a arbitragem. O último jogo já tava suspenso, tá voltando agora. Aí você é suspenso, aí você prejudica o seu tricolor. Rafael no gol, provável São Paulo. Cédric ou Ferrarese? Arbolenda, como diz Viola Dantas. Grande tricolor também. Alan Franco e Wendel. Alisson, Pablo Maia, Lucas Ferreira. Garoto de Cotia. É velocidade pelo lado direito. Luciano, Enzo Dias ou Luca e André Silva. Esse aí também tem o perfume, hein? Que a bola gosta. Também gosta de fazer gol. O provável Vasco do técnico Fernando Diniz com o Vasco está na pedra. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Lemos e Piton. Ah, aquele cruzamento na cabeça do Verrete. Torcedor do Vasco já acorda no dia do jogo pensando naquela bola que o Piton cruza e o Verrete, o pirata, só confere. Hugo Moura, Tietê, Ryan, Coutinho e Nuno Moreira com Verrete ali, como diria Eugênio Leal, na centroavância, Eugênio. Você falou que esse jogo aí te chama atenção. Claro que chama, né? O jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Duas das maiores torcidas do Brasil, pelos rankings aí, terceira e quinta, não é isso? Exatamente. Pelas
pesquisas de tamanho de torcida, o São Paulo tem a terceira maior, o Vasco tem a quinta. Então é um jogo que naturalmente chama atenção, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, mas olha para o campo e... Nossa, não é aquele São Paulo, não é aquele Vasco. Cadê o Lucas e o Oscar? Mas tá demorando demais para esses caras voltarem, pô. O torcedor do Tricolor fica bravo. É verdade. Tomara que voltem logo. Assim, não tenho como entrar nessa área médica, né? É uma coisa muito específica, mas sim, o São Paulo sente falta deles. Agora, vamos ver, o Dineno é a grande novidade. Não sei se ele começa o jogo, se ele sai do banco e entra em algum momento, ele já está regularizado. A prévia coloca ele no banco, né? Ele como possibilidade para entrar no segundo tempo. Porque o André Silva vem jogando, vem correspondendo, vem jogando bem. Ele chega justamente pela ausência do Caleri. Vamos ver se com o tempo ele ganha essa condição de titular. Um jogador que vem sem ritmo de jogo, vem sem sequência de partidas, mas chega para compor o elenco em função da ausência prolongada do considerado titular, que eu acho que, assim, pelo que vem jogando bem o André, o Caleri estava abaixo, né? E a torcida já vinha... Olha que o Caleri é ídolo. É muito ídolo. O Caleri é ídolo, mas a torcida já vinha se impacientando com o Caleri. Porque realmente a fase não era boa antes da lesão mesmo. Mas não é o nível de desgaste das competições, né? De jogos competitivos. Eu acho que dá para esperar um futebol com algo mais, né? Do que já vinha mostrando nessas primeiras partidas do Diniz. Se bem que, assim, na volta... Depois da parada, aí eu acho que ele vai ter tido um tempo suficiente para estabelecer todos os padrões. Vamos ver se o Vasco consegue contratar para a próxima janela, né, que não é essa do Mundial. Se é que ele vai ter condição de trazer jogadores. Eu acho que com o perfil do Diniz, talvez o Vasco traga jogadores assim, já mais experientes, com qualidade técnica, mas que não estejam tão valorizados no mercado. O Diniz fez muito isso no Fluminense. Verdade. Conseguiu adaptar jogadores ali para dar uma enchida no elenco, né? Qualificada mesmo, porque passando dos 11, o nível... Do banco de reservas? Cai muito. O Vasco sofre muito a partir das substituições feitas ao longo do segundo tempo, ali 15, 20, 30 minutos. Reta final de jogo é sempre um drama para o Vasco. Então, mas o jogo de hoje é isso, o Bira falou, talvez já se possa ver algo mais, mas também no ritmo de pré-férias, que é brincadeira. É que eu acho o Vasco e o São Paulo também, o Corinthians e o Grêmio estão bem instalados no meio da tabela, né? Mesmo se eventualmente perderem, vão ficar ali. Eu falo de Corinthians e Grêmio porque era o jogo anterior que a gente estava comentando. Sim. No caso de Vasco e São Paulo, eles são abaixo na tabela. É um limbo piorado. Ele é um limbo piorado, porque assim, eles são clubes que têm a possibilidade, com uma derrota, de ficarem um mês olhando a tabela do campeonato ali e ficar olhando, nossa, como a zona de rebaixamento está pertinha. Né? Então, acho que esses times têm uma motivação diferente para esse jogo, que é de eventualmente se afastar um pouco disso, onde o Grêmio estava e o Grêmio já se afastou, para chegar e ficar um mês olhando com a tabela. Não, tá tranquilo, eu estou no meio do campeonato aqui, depois a gente vai reorganizar a casa e ver como faz na segunda metade. Agora não, né? Esses times, São Paulo e Vasco, se perderem, São Paulo é um time que só empata, né? Ganha muito pouco. Então, além de tudo, São Paulo vai mal no critério de desempate contra qualquer um, que só empata. Então... E vem de derrotas, né? Vem de derrota. Veio pro Bahia, perdeu em casa pro Mirassol, 2-0. Então, vai olhar ali a tabela com a zona de rebaixamento ali pertinho, é incômodo. Então, acho que tem uma motivação diferente para esse jogo. E eu acho que, assim, analisando as escalações que a gente trouxe para o Fã de Esportes, o Fernando Diniz, pelo menos, conta com o que há de melhor no Vasco. Né? Basicamente, a escalação do Vasco que fez 3-0 no Melgar, na Sul-Americana, que foi um jogo muito bom do Vasco, talvez o melhor jogo até aqui, sob o comando do Fernando Diniz. A questão é que, no jogo seguinte, já contra o Bragantino, sofreu muito, o Bragantino muito bem treinado pelo Fernando Seabra, e o Vasco saiu derrotado por 2-0. Já o São Paulo tem as ausências de Oscar e Lucas, citados pelo Abel, mas o Zubeldia está sofrendo com desfalques o ano inteiro. Eu acho que isso não pode ser também uma válvula de escape para críticas, porque virou aquela questão de quando o São Paulo joga mal, não pode falar que o São Paulo jogou mal porque está com desfalque. Não é por aí. Mas além de Lucas, Oscar, você tem o Ferreirinha fora, você tem o Juan Tressoldi, que é mais um jogador que acabou indo para o departamento médico, você tem o Marcos Antônio, você tem o Luiz Gustavo, então o Zubeldia está precisando se reinventar
ao longo da temporada para ter um tempo. São Paulo competitivo. Faz tempo, desde o começo do ano. E o Dineno pode auxiliar aí, talvez até tentando fazer com que ele jogue numa parceria com o André Silva, por que não? Você não precisa ter um 9 estável lá, ter 2 jogadores de área para fazer o time ser mais ofensivo, porque as peças de ataque do São Paulo, a gente citou aqui, Lucas, Ferreirinha, Oscar, estão todos fora. E um revés hoje para o São Paulo seria uma catástrofe, é o que o Bira falou. O São Paulo faz uma campanha muito abaixo no Brasileirão do que era esperada. O Vasco a gente já tinha uma expectativa mais dentro do que está acontecendo, mas um revés ou um empate hoje vai acontecer exatamente o que o Biratã falou. O São Paulino vai olhar por um mês na tabela e falar, caramba, eu tô com 12 pontos, 13 pontos, já passou mais de um quarto do campeonato. Essa vai ser minha briga? Né? A gente tem, Essa vai ser minha a gente briga tem um no outro Brasileirão? jogo nessa rodada que isso vai ser pior ainda, tá? A gente chega lá, né, Abel? A gente chega lá. Antes disso, vou chamar a vinheta aqui do nosso palpite artilheiro. Bora lá. E o nosso palpite artilheiro de hoje é exatamente sobre essa partida, São Paulo e Vasco no estádio do Morumbi. Olha, quem leva melhor em São Paulo e Vasco? Então eu vou começar, vou dar o exemplo aqui. O meu palpite é 2-1, vitória para o São Paulo. Aquela força do fator casa, da torcida tricolor. Lucas Ferreira com velocidade fazendo gol e André Silva também. 2-1 para o tricolor, o meu palpite. E o seu, Johnny? Eu vou de 2-1 para o Vasco, vou usar hoje. 2-1 para o Vasco, Verratti vai aprontar e vai fazer 2 gols. Gostei dessa, hein? 2-1. Johnny já trouxe os gols também, que nem eu. E o André Silva faz o de São Paulo, tô contigo. Eu falei André Silva e Lucas Ferreira, né? Isso. E você falou 2 gols do Verratti, 2-1 Vasco. Isso. Bira Leal, seu palpite para São Paulo e Vasco, estádio do Morumbi. 1-1. Bira muretou. Não, assim, o São Paulo só empata. Não, tudo. Se você tem um São Paulo só empata. Tem um ponto. O São Paulo é o time com mais empates no Brasileirão, 6 empates. Você tem um ponto, São Paulo só consegue um ponto. Sempre. Boa, então o Bira apostou no empate 1-1 e justificou dizendo que o tricolor nesse Campeonato Brasileiro é o time dos empates. Eugênio Leal, não vem com 0-0. Já matou, hein? Ih, matou. Brau. Quem é o palpite? O seu qual é? Mas você gosta de futebol, você gosta de gols. O seu qual é? 2-1 para o tricolor. O gol é importantíssimo, todo mundo ama ver gol. Óbvio. O jogo do futebol tem isso como objetivo. Aliás, gol é objetivo. Nem sempre acontece, né, Bel? Nem sempre acontece. Não é como basquete, que a pontuação é alta e tal. Futebol, você tem ali... Tem muitos jogos que terminam 1-0, 0-0. Mas eu acho que vai ganhar São Paulo 1-0. 1-0 São Paulo é o palpite de Eugênio Leal. Então 1-0. Bel, deixa eu falar o seguinte. Diga lá. Fui cornetado aqui, porque eu falei que o São Paulo é a terceira maior torcida, porque há uma pesquisa aqui dizendo que o Palmeiras é a terceira. Eles ficam melhor sempre torcida. alternando, né, nas pesquisas descentes. assim, O Palmeiras fica em terceiro, daí o São Paulo vai para terceiro. Na verdade, assim, durante muito empate tempo técnico. o São Paulo foi a terceira maior torcida, né? Isso aí, hein, galera. Falando um pouquinho sobre Bobadilla aí, o volante paraguaio do São Paulo, foi indiciado ontem aí por crime de injúria racial contra Navarro, o jogador do Tajeres, né? Então, o que aconteceu aí? No último jogo aí da Libertadores contra o Tajeres, o Bobadilla acabou aí chamando o Navarro de venezuelano morto de fome, né? As duas partes aí já se entenderam, o Bobadilla reconheceu, pediu desculpa para o jogador venezuelano, e o jogador também aceitou as desculpas, mas mesmo assim o Bobadilla está sendo julgado aí. E ontem ele compareceu na delegacia da Polícia Civil, né? E após ser intimado aí pelo delegado aí, Rodrigo Corrêa. E o que aconteceu? O delegado ele deu uma entrevista e falou o seguinte: ele compareceu, esclareceu todos os pontos que foram questionados, mas os elementos realmente recaem contra ele. A versão da vítima é corroborada por outras testemunhas. Ele não apresentou nenhuma testemunha que pudesse afastar a credibilidade que temos das outras testemunhas, jogadores do Tajeres. Então, por esse motivo, ele foi indiciado pelo crime de injúria racial. Enfim, agora a gente tem que saber o que vai acontecer. Provavelmente ele vai ter que pagar alguma multa, alguma coisa nesse sentido para a justiça, né? Mas ainda tem a decisão da Conmebol, né? Ele pode ser afastado aí por alguns meses de competições da Conmebol
a confederação aí sul-americana, né? Então, assim, vai ficar um pouco difícil a continuidade aí do jogador, se por acaso ele pegar 4 meses, 5 meses fora de competições aí feitas, né? Então, as competições feitas pela Conmebol, então ele poderia ficar de fora de jogos e isso atrapalharia muito aí a vida dele no São Paulo, tá? E falando sobre o jogo de hoje aí, São Paulo e Vasco. Jogo hoje à noite, às 21h30, quinta-feira, né? Um frio tá aqui em São Paulo. Jogo no Morumbi, né? O time do São Paulo aí já saiu a provável escalação. Precisamos ganhar do Vasco, precisamos somar esses 3 pontos pra gente ficar tranquilo aí. Tranquilo não, né? Mas mais tranquilo para essa pausa aí do Campeonato Brasileiro aí. Que vai ter a Copa do Mundo aí dos clubes, tá? Foi a apresentação ontem do novo reforço aí, o Dineno. Vai para o jogo, né? Vai ficar no banco ali como opção. E o provável São Paulo que o Zubeldia vem treinando é o seguinte, ó, a única dúvida é o seguinte, se ele vai dobrar os 2 lateral esquerdo lá com Enzo Dias e o Wendel, ou se ele tira um dos laterais e coloca já o menino Luca para jogar, que já está recuperado aí da sua lesão que ele teve, o entorse no tornozelo. Então a provável escalação ficaria assim, ó, Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, aí o Wendel na lateral esquerda. Alisson, Pablo Maia, Luciano. Aí tem essa dúvida agora na ponta esquerda. Ou entra Enzo Dias ou Luca. Na minha opinião, tem que ser o Luca para jogar, tá? É jogador da posição, driblador, menino rápido. E Lucas Ferreira na ponta direita e André Silva de centroavante. São Paulo escalado. Pode ser que tenha alguma modificação, né? O Zubeldia gosta de mexer no time, então São Paulo vem com uma lista muito extensa aí de jogadores machucados, lesionados, fora de combate. Luiz Gustavo, Caleri, Lucas, Igor Vinícius, o Ferreirinha, Marcos Antônio, Juan, Oscar. Então vem uma lista grande de jogadores que estão fora aí de combate. Então o São Paulo vai colocar aí realmente o que tem melhor aí à disposição nesse jogo contra o Vasco. E a gente precisa ganhar, como eu disse, vamos ganhar, vamos somar 3 pontos. E para mim o jogo de hoje vai ser 2-0 pro São Paulo, beleza? Deixa seu palpite, sua opinião sobre a escalação do time também. Fechado, galera? É isso, uma boa quinta-feira, um bom jogo para nós hoje. E eu desejo a vocês aí que a gente saia de lá com os 3 pontos, né? Precisamos sair dos 3 pontos. Fechou? Um forte abraço. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixa seu like também. Valeu, um abraço!